Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast da Brasil Paralelo e o tema do dia é a série The Witcher. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. Já está disponível lá no Netflix. Quem não assistiu ainda, já vou dar um alerta aqui, tem spoiler, beleza? Hoje o podcast não é com o Lucas, é comigo, Luan, e a minha frase de efeito é simples, eu não tenho uma frase de efeito, então vamos começar. Olá, meu nome é Eduardo, também conhecido como Ed. A minha frase de efeito é a seguinte: dê um trocado ao seu editor. É boa. Eu tô muito sem graça porque o Ed usou uma frase muito boa e eu fiquei muito constrangida. Isso que ele disse que não tinha uma frase de efeito. Exatamente. Mas Eu enfim. menti. Só que o Ed ficou 5 meses pensando nessa frase de efeito. 5 meses? Eu fiquei 2 meses. Conhecendo o Ed, ele deve ter um caderninho de rascunho com várias hipóteses e viu a métrica da frase, o que caía melhor. Exatamente. Tipo, meu nome é Giovana, eu também não tenho uma frase de efeito. Aí não pode também, isso é plágio, mas vamos lá. Tudo bem, Luan, eu estou te plagiando então, mas... Enfim, vamos começar. Meu nome é Furquim e eu não ligo para frases de efeito. Boa. Ó. Pessoal, vamos lá. Começando então, primeira coisa que eu quero entender. Eu assisti a série, joguei um pouquinho do jogo, não sou o maior fã da série, não sou o maior fã dos jogos, não sou o maior fã da franquia The Witcher. Mas gostei da série, achei legal. E outra, eu tô aqui com pessoas que realmente entendem. O Ed é o cara mais... Ele leu os livros. Nisso, ele leu todos os livros, ele fez o que tinha que fazer. E cara, eu quero que tu me justifique assim, ó. Por que quem tá nos ouvindo agora precisa ver The Witcher e por que essa série merece uma chance? A série, Vai lá. tipo assim, a série, ela é baseada nos livros. O roteiro todo ele é escrito... Todo mundo fala lá que a série é baseada nos livros e tal. Só que, inclusive, um ponto alto que eles falam que ela é fiel aos livros até certo ponto. Tem uns erros bem graves, principalmente na parte da floresta. Tá, A gente vamos chegar lá com calma. lá. Meu ponto é que ser baseados nos livros talvez não seja tão vantajoso assim. Até porque os primeiros livros são contos. São contos que não tem uma sequência muito grande, não é um épico, não é uma história épica. Sim, não, é que os primeiros contos eram como é que funciona. O escritor, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele. Andrzej Sapkowski, sei lá o nome. O É Sapkowski. polonês. Sim, eu sei. Mas o que acontece? Ele começou fazendo só pequenos contos pro jornal. Ou seja, ele não tava dando um foco pra isso. Se não me engano, os primeiros contos que ele escreveu do The Witcher, ele escreveu lá pelos anos 80, anos 90, lá na Polônia, lá. E os primeiros contos, eles foram pra um concurso de contos, em que ele não ganhou o concurso, ele ficou em terceiro lugar. Mas Sim. esses contos, eles já tinham essa roupagem The Witcher, já tinha o personagem Então, ou era uma coisa mega beta? Sim, com... no caso, ele tinha já o personagem, o Geralt formado. Ah, é. Ele começou a montar o personagem e viu que as pessoas estavam gostando muito. Aí ele começou o romance. Mas os contos, eles são só pra apresentar os personagens. Então, o que acontece? Sabia Ele criou os personagens e começou a criar o mundo do The Witcher a partir disso. Então, tipo, não foi uma coisa pensada como um todo. Ele foi desenvolvendo isso aos poucos. E a série, toda a primeira temporada da série é baseada na apresentação desses personagens. Ou seja, logo no começo, onde tudo era meio confuso, digamos assim, já. Sim, no caso, depois ele juntou tudo nos dois primeiros livros, a Espada do Destino e o Último Desejo. Quer dizer, primeiro o Último Desejo, depois a Espada do Destino. É legal vocês trazerem isso, porque realmente quando eu vi a série, a narrativa principal entre todos os episódios eu realmente achei um pouco fraca, assim. Não é um roteiro muito desenvolvido, ficou muito no personagem. O desenvolvimento dos personagens é excelente. Até tu cria um certo apego por todos eles, tu entende a trajetória, a personalidade deles fica bem definida. Então tá diretamente ligado com essa questão dos trechos curtos, de não ter uma história. E a primeira temporada também já deixa aberto para uma continuidade, né? A Netflix, série. a Netflix já anunciou que vai ter novas temporadas e já também anunciaram que essas novas temporadas vão ter uma história mais fechada, vão ter mais continuações por causa que a apresentação dos personagens já foi feita e agora, a partir desse momento, nós vamos fazer a série rolar, assim, digamos, a história desenrolar, assim. Então seguiu bem a risca, não tem nada a ver com o jogo, até porque
O jogo é uma grande história. Mas, dando uma defendida até um pouco na série, eu acho assim, ela é baseada nos livros, né? O que dá toda uma licença pra eles poderem criar uma história em cima. Eles se mantiveram fiéis aos personagens, eu acho que até a própria intenção da Netflix é trabalhar outras histórias e outras narrativas, né? Isso dá pra eles uma grande vantagem em relação aos livros, né? Eles basearam o principal, mas eles podem criar novas histórias dentro desse mesmo enredo. E eu acho isso muito bacana. Eu só quero defender um pouco a série, por mais que é aquilo, eles compactaram 2 livros e tiveram que fazer cortes nas próprios contos. Com isso, acabou fazendo pequenos erros de roteiro e pouca explicação de certas coisas. Eu entendo essa lógica, porém eu tenho que adicionar que teve muitas cenas e muito desenvolvimento desnecessário de alguns personagens. Na minha opinião, a Yennefer, por mais que seja um grande personagem, ela teve mais tempo de cena do que o próprio Geralt. Foi somado ao tempo de cena de todos os personagens lá, eu vi. E a Yennefer teve mais tempo de cena do que o Geralt e ela acabou tendo mais foco também. Tanto que no final da... Sim, ela ganha todo o sim, destaque, fato. Eu concordo, mas se a gente for parar pra pensar, o desenvolvimento dela é o mais complexo dentro da narrativa. Ela não tem uma história simples. O Geralt, ele começa de uma forma simples. Ele é apresentado como The Witcher. Você já sabe quem ele é. Ela não. Você precisa entender a história dela, a trajetória dela, pra poder compreender um pouco melhor ela como um personagem. O Ed vai poder falar melhor disso do que eu, porque eu não li os livros, ele leu. Mas até onde eu vi, a história da Yennefer, ela foi apenas mencionada nos livros. Sim, e eles desenvolveram melhor ela na série. Até teve uma licença não pra isso, né? querendo cortar o Ed, mas eu acho que tem um outro exemplo disso que tu comentou sobre o personagem que é destaque, que é pra ser o Geralt, ele não ganhar o devido destaque. Acho que, se não me engano, no episódio 1 ou entre o 1 e o 2, teve uma personagem em que ele tem um mini romance ali. Lembrando, né, pessoal, já falei no início do podcast que tem spoiler, então não adianta ficar brabinho, já tá consciente. Pô, já lançou final de 2019 também, né? Quem não viu até agora tá vendo. Não adianta reclamar, vai tomar detalhe da série. Mas voltando, eu acho que com um romance ali na floresta, cara, porque lá tomou praticamente todo o primeiro episódio, foi uma personagem totalmente irrelevante pro enredo, pra história. Tem algum porquê tratar aquele personagem? Porque pra mim... Nossa, eu nem lembrava dela. Agora você falando que ela conhece num bar... Nossa, o primeiro episódio foi basicamente Exatamente. isso. É. A personagem Yennefer, ela é apresentada pra tentar fazer com que tenha um desenvolvimento no personagem, o Geralt. Apresentar ele de uma forma complexa. Tanto que, se eu não me engano, é o primeiro conto do livro O Último Desejo. Ou seja, é o primeiro conto que é retratado nos livros. Nesse daí é pra apresentar toda a dinâmica de não existe um 100% bom e 100% mal. É sempre os dois. Começa o princípio dos dois lados de uma história. Que a Yennefer, ela aparece lá, mostrando como sendo uma líder de gangue, só que ao mesmo tempo ela quer se vingar da maldade que foi feita com ela, ao mesmo tempo mostrando que ela tá querendo usar da maldade para poder se vingar. Mal menor, lembrei do nome do conto. Isso, o mago também ele mostra lá que ele tá se protegendo, só que ele não precisa se proteger porque ela quer entrar no castelo dele pra matar ele, porque ele fez uma porrada de coisa que ferrou com a vida dela. Beleza. Só que uma coisa que não é contada na série, que ela ameaça toda a cidade. Eu vou matar toda a cidade pra fazer com que ele saia do castelo. Nesse meio tempo... contado na série isso. Só que depois dele matar os membros da gangue. Tem esse detalhe. Mas existe uma relevância sobre esse conto na história inteira? Assim, Não, eu sei a que The história- Witcher são vários A livros. questão é necessário tanto tempo pra Exatamente, tipo, apresentar a ela, Netflix- porque numa série que tem o quê? 8, 6 episódios? 8 episódios, 50 minutos foram perdidos dentro dessa narrativa. Então você acha que em algum momento ela vai desenvolver e ela empaca. Ela simplesmente não acontece. Então, o que acontece? A série, os livros e até os jogos, ela se envolve muito na questão do bem e mal. Ela fica questionando sempre o jogador, o leitor, o telespectador, o que é o bem e o mal, assim, pra isso. Esse primeiro episódio é basicamente puramente isso. Uhum. Tanto que o nome é o Mal Menor. O Witcher, o Geralt, ele na série não mostra muito isso, porque acho que ele segue um pouquinho mais nos livros, mas no jogo, por exemplo, ele tá sempre carregando 2 espadas. Na série tu vê ele às vezes trocando por uma, ele não tá com as 2 ao mesmo tempo, mas ele troca, ele tem uma espada de prata e uma espada de ferro. Ele fala, a espada de ferro é para os humanos, a espada de prata é para os monstros. Mas ele questiona também isso em vários momentos. Nem sempre os monstros são o maior mal. Às vezes ele se questiona se ele usaria a espada
de prata Não. para os humanos, porque os humanos podem ser mais monstros do que os próprios monstros. Coisa Não. A questão da prata e do ferro é literalmente por causa que a prata machuca mais os monstros. sim, mas enfim. é a questão Mas lógica. ela serve como um símbolo também pra contextualizar essas escolhas que ele acaba fazendo durante a trama, né? É mais um simbolismo no sentido do não na questão da prática de matar o monstro, que eu quero dizer, a questão do raciocínio que ele faz, que às vezes ele enxerga que alguns seres humanos são mais monstros do que aquelas criaturas que ele tá matando. Isso, tanto que os próprios humanos, eles veem o Geralt como um monstro. Tanto que eles se consideram um monstro e a Yennefer e Triss, todo mundo fica falando pra ele, não, tu é mais humano do que as próprias pessoas que tu ajuda. Também é um ponto que ele já entra no primeiro episódio se questionando também. Exatamente. Legal esse ponto. Uma coisa que me chamou a atenção positiva na série, pra mim ficou fenomenal, é a caracterização dos personagens. Figurino, maquiagem. Cara, isso pra mim, assim, que... Como eu disse, né? Joguei ali os games da franquia, achei muito parecido. Então, em questão de história da série, ela é baseada nos livros. Porém, toda a caracterização ela é muito baseada nos jogos. O próprio ator, o Henry Cavill, que faz o Geralt, ele é um gamer, ele joga muito. Inclusive, uma curiosidade dele é que quando ele tava sendo... Ele fez o Superman, né? Ele é o atual Superman dos cinemas. Uhum. Ele perdeu o primeiro contato, o diretor que tava chamando pra fazer o Superman, ele perdeu a primeira ligação porque ele tava numa raid de World of Warcraft. e ele terminou 3 vezes o Witcher, e pra terminar 3 vezes o Witcher é tipo um jogo que tu leva semanas pra jogar. Não é pouco tempo que tu tem que ficar em cima daquilo. Ele, quando ele descobriu que estavam fazendo uma série, ele foi atrás da roteirista, que era não só a roteirista, mas a produtora da série. Ele foi atrás, eu quero fazer o Geralt, eu gosto muito do personagem, eu quero fazer. No momento da série não tinha nem roteiro desenvolvendo ainda, a roteirista pegou e... Não, pera, calma, não precisa. Recusou ele naquele momento. Depois eles testaram mais de 200 pessoas pro papel do Geralt. Foram 207 pessoas que eles testaram. Legal. E a roteirista não estava satisfeita com ninguém. Toda vez que ela tentava imaginar o personagem falando, ela se lembrava do Henry Cavill falando alguma coisa. Aí chamou ele, de novo. Ele foi lá e ele fez... leu as falas na voz do personagem. Porque os livros eles não são exatamente muito descritivos, assim. Tem umas descrições, mas não é muito. Aquele personagem do Henry Cavill é o Witcher dos jogos. Não. É mais ou menos. É um meio termo. Vamos deixar assim. Tá, meio assim, termo. até põe o meio termo porque é o mesmo personagem, né? Mas é Sim. que também seria um grande erro não fazer a parte visual semelhante ao jogo. Porque o jogo, primeiro, teve um grande alcance mundial. É um dos jogos mais premiados de videogame. O Witcher só é famoso do jeito que ele é por causa do jogo. Por conta Sim, do jogo. E isso, quando com você certeza. pensa The Witcher, você lembra o quê? Dos personagens que você já viu. Que viu aonde? No jogo. Então, eu acho que é uma saída... É muito mais simples a fenomenal. gente pensar que a adaptação dos personagens foi feita no jogo porque existe, né? Nos Exato. livros fica aquela lembrança Fica que eu muito posso subjetivo. imaginar. Fica muito subjetivo, exatamente. Até Agora, eu o acho- jogo não. O jogo você tá vendo. Você sabe que ele tem um cabelo grande, branco. Você sabe que a Yennefer sofreu uma transformação. Então, acho que pra Netflix isso deu uma facilitada no processo de criação como um todo, Eu né? até acho que seria uma decepção se não fosse assim. Ia lembrar um pouco aqueles filmes que lançam de Dragon Ball. Cara, sabe o exemplo? Cara, ia ser isso, porque quando qualquer adaptação que eles fazem pra série ou pra filme de um jogo ou de um anime que bombou muito e os personagens não lembram nada, a primeira coisa que você olha, cagaram o negócio todo. Não, e tipo assim, Então, pô... o personagem Geralt já é um personagem que tem... É um personagem difícil de interpretar, porque ele tem como ele é... Só pra dar a caracterização dele, o que é um Witcher? É uma pessoa que passou por um processo químico e mágico? Ou é só químico? Sim, é treinamento químico, mágico, depois a seleção. Enfim, a seleção de por aí vai até uma hora que. Imagina assim, a criança, ela não é retirada dos pais, porque os pais entregam a criança pra um Witcher já veterano. Ou é prometido. Ou que enfim. como no caso que ele faz no próprio casamento. No casamento não. Enfim, na festa. acontece uma situação e a criança lá, seus, sei lá, 4, 5 anos, é levada pra um Witcher e ela começa a passar junto com outras várias crianças. Isso na série não mostra muito, isso é citado. Não mostrou nada. Até queria que Não, vocês é- Não, na trouxessem. verdade, provavelmente- tem uma cena que fala onde ele sonha com a mãe em algum momento e a mãe dele entregando ele pra esse Witcher
mais Essa Mas parte detalhes. mas a parte depois, a parte que é o Do próprio treinamento que é do levado, que não é, como é que... e é um treinamento brutal. Não, Sim. eu acho que é até legal vocês trazerem, como são mais fãs da franquia, como é que é, né, esse treinamento, como é que tragam todos os detalhes que vocês sabem, porque, cara, isso a série passa totalmente batido. Tá. É uma parte mega importante. São, primeiro, 3 passos. Então, são 3 passos. O primeiro é o treinamento químico, que tu passa por todo o processo de ficar experimentando misturas. Não é exatamente um treinamento, né? É mais um É, pra ver o- quem sobrevive ou não à mutação. É o preparo. Preparo químico, depois tem a seleção do medalhão. Entre aspas, né? Pessoas, muitas já morrem nessa primeira etapa. Calma que eu já vou nesses detalhes. No primeira parte, eles dizem que a cada 10, 3 sobrevivem. No segundo processo, dessas 3, provavelmente 1 ou 2 sobrevivem. O que é o segundo processo? O segundo é a seleção do medalhão, se ele vai reagir com a pessoa ou não. O medalhão que ele carrega é especial, ele não é só um medalhão que diz que ele é Então, um na Witcher. série não fala nada disso, né? Inclusive Sim, na daí- série não mostra muito. Nem mostra Tanto- muito, né? Mas será que Não a mostra Netflix não quase vai nada, trazer mas isso só na que segunda no temporada? livro, Provavelmente. no livro, quando a rainha tá falando com o Geralt falando sobre esse treinamento, que ela chega à conclusão, tá, então quer dizer que a cada 20, no máximo 3 ou 2, se tiverem sorte, vão sobreviver. Daí o Geralt conclui, sim. Tipo, tem uma noção que é realmente uma pessoa muito seleta pra conseguir ser E o medalhão, o que é eu sei pelo jogo que ele consegue sentir presenças malignas. Ele... Sim, ele só reage à magia, mas ele não especifica como é que tá. é o... Ele reage a não- magias em si. Sim, tipo, ele sente... se tem alguma coisa sobrenatural acontecendo, ele começa a vibrar e aquecer. Ele não descreve exatamente o que acontece, mas ele reage. E se no caso o Geralt sobreviveu, obviamente, se a pessoa sobrevive a essas primeiras etapas, ele realmente começa assim um treinamento para virar um Witcher. O que é o treinamento? Ele passa basicamente ele passa por todo um processo de se tornar um caçador, porque ele tem que saber quais são as criaturas, como elas agem, qual é o comportamento das criaturas, porque ele tem que saber identificar, ele tem que saber caçar. Aí ele passa por todo um treinamento também relacionado a ervas. Tu vê na série ele tomando várias poções, né? Sim. Essas poções são poções que ele mesmo cria a partir de várias ervas que ele Tanto traz. que... E no- só ele pode tomar, só Witchers podem tomar essas poções, porque ele tem um condicionamento físico proporcionado pelas mutações que gerou, que permitem ele ingerir essas poções. Provavelmente o primeiro treinamento do que eles Exatamente. tomam é justamente se eles vão reagir a isso ou não. Então, Sim, as se eles- mutações, elas fazem uma série de alterações ao corpo do Witcher. Tu vê na série que ele fala, o seu coração é extremamente calmo. Ele realmente, ele tem um coração extremamente calmo. Ele não perde as emoções, ele só, diminui muito as emoções, muito mesmo, mas ele não perde. É, tanto Na, que na a verdade, relação dele ele, com não, a Yennefer ele é- não perde, ele só faz com que ele consiga não deixar explícito. Tipo, mudando a frequência cardíaca, a temperatura do corpo e por aí vai. Assim, fica meio difícil ele distinguir. E também que o Geralt tá na casa dos 250 anos. Tipo, deve ter passado muita merda pra perder a expressão, tá ligado? Uma coisa que a série tentou fazer, mas eu digo que ela fracassou muito em fazer, é a questão da linha do tempo. Ela é muito confusa. Não, É total. que eu Concordo. entendo a Muito. confusão por causa que nos primeiros livros também, ele começa num tempo e vai pulando de tempos em tempos. Tudo bem, mas eles poderiam ter conseguido deixar um pouquinho mais claro. Porque uma das Não, coisas... com certeza. Se eu perguntar pra vocês, tirando o Ed, que tem mais essa noção, em qual período que se passa a série? Não Quantos faço anos? ideia, Eu não não faço faço ideia. ideia, não tem Eu como. não faço ideia. Na verdade, eu levei até um tempo pra entender que eram linhas do tempo que se juntavam, né? A Ciri, enfim, ela aparece já grandinha e depois aparece toda a história da guerra e a família dela morrendo, enfim. Aquilo, eu falei, nossa, mas espera, ficou um pouco confuso, né? Eu só fui entender que era um tempo se misturando e se juntando pra contar uma história quase no final da Até série. Tanto que tem eu um só quero- ponto. Só posso levantar um Vai, ponto. Tanto que uma coisa que eu achei que parecia que desenvolveu de um estalo pro outro foi o desenvolvimento da Yennefer. Concordo. Que o que acontece? Quando ela entra na escola de magia lá, ela tá na casa dos 17. Quando ela conhece o Geralt, já tá nos 90. Isso é uma coisa Nossa, que... isso aí não tem como saber. Nossa, não tem como saber. Não tem como- tu não tem como saber. Inclusive, Eu não o treinamento dela Sim. parece ser muito rápido, né? A transformação dela parece ser muito rápida, porque ela entra na escola em um dia, aí ela conhece o cara que eu esqueci o nome no outro,
e aí ela se transforma, e aí vem toda aquela questão do treinamento, aí você fala, putz, isso foi o quê? Uma semana? Muito rápido. Uma das muito reclamações da rápido. atriz que interpretou a Yennefer foi isso. A atriz em si tem lá pelos seus 20 e poucos anos, ela reclama, não é reclama, né? Ela diz que foi uma dificuldade como atriz em si, porque ela tem que interpretar um personagem que vai da casa dos 14 anos até a casa dos 100 anos. Não, tá louco, muda totalmente. Eu queria voltar no ponto que tu comentou ali sobre o Witcher ser um caçador, né? Uhum. Cara, isso pra mim foi um grande erro na série, não deixar claro. Porque quem jogou a franquia, né? Cara, é justamente uma das grandes tramas que tem ali, que tu precisa tomar as decisões mais difíceis tu seguir o instinto de caçador ou ir pro confronto direto. Quando tu vai pro confronto direto, sempre é muito mais difícil, né? Então essa parte da estratégia, de entender das ervas, de entender como é que é o bestiário. O bestiário, né? que tem um livro. Não mostrou um bestiário, cara. Pra quem não sabe, bestiário é o livro que ele tem lá as anotações de todas as bestas. Não é uma coisa difícil, é um caderninho que ele anda com isso no jogo. Então isso aí vai tirando as características dele de ser um caçador também. É que, realmente, o bestiário ele decorou, ele não precisa andar com ele. Tipo, ele fica mais ou menos uns 10 anos no castelo lá em Kaer Morhen, estudando isso. Eu realmente espero que na próxima temporada esses detalhes, ele no castelo, ele no treinamento, eles tragam isso, porque o personagem ele perde muita característica, né? Eu quero só levantar um ponto, que é o código de ética dos The Witchers. Isso não existe. O Geralt inventa, só que na série parece que não é um código que todos seguem. Não, é uma coisa que... é o O código próprio dele. Geralt é um Witcher meio fora da linha, assim, né? Sim. Então, eu vou dar uma opinião de alguém que não jogou o jogo e de alguém que não leu os livros. Eu não diria que ele é um caçador. Não tem essa Eu construção. diria que ele é um bruxo em busca de uma missão, ou enfim, resolvendo ou fazendo parte de uma missão. Eu não diria que ele é um caçador. Muito naquela de linha forma de... alguma. O E aí próprio ele- nome bruxo é meio estranho dizer, porque ele tem algumas magias específicas, mas as magias é apenas uma parte do arsenal que ele tem. Sabe pra- qual é o grande- Isso não fica claro. É que isso daí é uma questão de tradução, por causa que não é como... não seria spells e tal, em inglês. Seriam signs, sinais, não Não é exatamente uma magia. Sabe qual é a impressão que eu tenho por eles terem construído o personagem dessa maneira? É que ele ficou muito mais com aquela coisa de Van Helsing, Aham. sabe? Ele não é um caçador, ele é Ele só não um tá cara... preparado, né, Não, cara? ele é um cara que enfrenta os monstros, ele tem uns equipamentos da hora, ele sabe lançar umas magias e vai atrás. Muda, é outra personalidade, é outra característica. Eu acho legal também os dois, mas pô, ele não é aquilo. Mas no primeiro episódio Né? eu tive a impressão Não dele teve ser essa construção. mercenário. Até pela história do mago, dele intermediar uma situação. Eu falei, mas ele é um bruxo, ele é um mercenário, Ele ele, também é um caçador. ele pode ser o um que mercenário. ele é? E aí acabou o primeiro episódio, a gente não teve a resolução daquela história. Na verdade, houve aquela morte, enfim. Veio o segundo episódio, aí entrou a história da Yennefer muito forte, né? Você fica até realmente um pouco confuso sobre quem é o protagonista, né? Ali, se é ele, se é ela. No final das contas, você entende que é um tripé, né? Ele, a Ciri e a Yennefer, eles estão ligados aí, enfim, mais spoiler, né? Mas acho que o pessoal já... Não, pessoal- tem Deve spoiler saber. free, spoiler free. Free spoiler. Fala. Então, fechou. Você sente essa ligação, você sente essa conexão, e a partir daí, The Witcher virou um romance. Sim, que daí, a partir do terceiro livro, é um romance. Ah, então fechou. Porque assim, pra mim O ficou terceiro muito livro claro. não foi botado na série ainda, né? Não, ele só, faz umas pequenas citações. O que mas- fica claro, assim, pra quem assiste assim, de novo, como quem não viu nada, não jogou nada, não leu nada, eu simplesmente assisti a série pura de alma e de coração. Eu tenho algumas observações a respeito da série como um todo, assim. Eu acho que dá pra dizer que a série é meio afobada, assim, eu acho. Muito. Usou uma palavra muito boa. Afobada. Porque, se tu for ver a série, ela teve um orçamento muito grande. Ela teve 89 em torno dos milhões. 80 milhões de dólares. É um orçamento superior à primeira temporada do Game of Thrones, que foi de 60 milhões. Teve uma situação que aconteceu, que acho que pode ter colaborado pra prejudicar isso. Foi que eles estavam estimando... Os produtores da série estavam querendo lançar em 2020 e a Netflix adiantou para o final de 2019. Isso pode ter prejudicado algumas coisas. Mas a série sofre de vários problemas técnicos, digamos Estruturais, assim. né? De roteiro. também. Acho que no roteiro ali... A primeira cena que a série começa, que dele lutando contra aquela criatura... A Kikimora? a Kikimora, que é meio que parece aquela meio aranha, meio humana, assim. Aquilo lá, tu consegue ver muito nitidamente que é um fundo verde. Até parece meio baixo orçamento quando tu vai ver, assim. Eu tive essa impressão também. Pensei, tô vendo mais um filme do Dragon Ball. Tá ligado? Que no final vai estar o... Como é que é o nome? Pô, me fugiu o nome do cara que era verde. Piccolo.
Piccolo tomando sopinha. Quem não sabe, meu, isso é... Primeira coisa... lá vem mais um, meu. Você foi longe agora, Ilan. Aí eles sofrem também de alguns erros de continuações que eu descobri depois. Tem as cenas da Ciri, que ela tá fugindo. Tem cenas que ela tá com lama no cabelo, depois ela aparece sem lama no cabelo, depois ela aparece com lama no cabelo de novo. Eu encontrei, cara, erro de coloração. Na cena da luta contra a Renfi, no primeiro episódio, numa cena, a cena tá meio com umas sombras meio verde, e depois ela tá meio azul. Então, isso foi um erro da... Cara, eu juro, eu tinha acabado de comprar uma TV, tá? Isso foi recente agora. Eu comprei uma TV novinha e foi a primeira série que eu fui assistir nessa TV. E muitas vezes a cor mudava na cena. E eu pensei, pô, minha TV tá estragada. Eles tiveram uma pós-produção... Cara, estragou minha TV. E pior que assim, ó, a cor, a ideia que eles têm de direção de arte, eu achei muito boa. Tu vê que tem uma ideia, tu vê que tem um efeito ali que eles queriam usar. Mas eu não sei o que é aquele... Um problema de cor. Que tem durante toda a série, em todos os episódios. A cor fica mudando. É que o que eu acho que pode ter acontecido é como o Furquim falou. Era pra ter sido lançado em 2020. Só que foi rushada pela Netflix pra sair em 2019. Pô, vocês trabalham com produção, né? É muito simples eu chegar pra vocês. E você sabe o problema que dá, né? A gente faz uma série em 6 meses. Aí vai lá o Luan, bate na porta. Tá, pessoal, olha só, eu preciso pra daqui 3 meses. Vai sair? Eles começaram as gravações, depois de todo o processo de pré-preparação, eles começaram as gravações em outubro de 2018 e terminaram as gravações em março de 2019. Pra lançar em dezembro de 2019. Não, pouco tempo. A câmera usada naquela série, pros padrões da Netflix, é uma câmera muito superior. É uma Panavision. Pode não conhecer o nome assim, porque não é uma câmera muito utilizada em séries. A Panavision, ela é tipo o nível de câmera digital mais avançado antes de, sei lá, uma IMAX. Pra ter uma noção, o Interstellar é gravado principalmente com uma IMAX, mas com uma câmera secundária Panavision. Usando as lentes Panavision que eles também usaram na série. É tipo... E a Panavision em si é uma marca de câmeras que ela nem vende as câmeras, ela só aluga. E... Pô. A mega VIP, assim, o negócio. Tipo, o Star Wars também foi usado essa câmera em algumas cenas, tipo... É muito acima do... É uma alta produção muito acima do que... E deve ser uma produção mega artesanal, né? Pra eles não fazer... Pra eles nem só locarem a câmera, imagina? É uma câmera que filma 8K, com um sensor da Red, que também é uma coisa absurda. E enfim, parece que eles gastaram, tinham muito dinheiro. A impressão que eu tenho, considerando isso, é que eles tinham muito dinheiro, pouco tempo, e queriam fazer muita coisa e não conseguiam fazer muita coisa. Então algumas coisas acabaram se perdendo no meio do caminho. Parece que eles tiveram que abrir mão de coisas ao longo do percurso e isso acabou prejudicando o desempenho da série. Não, mas é totalmente compreensível. Tu tirar 1 ano de produção, né? Não foi 1 ano, foi... Que sejam 6 meses, eu Sejam acho. 6 meses, não, mas muita imagina, diferença. 6 meses pra uma série daquelas é o que tu precisa só pra pós-produção. Exatamente. Né? Uma série de 8 episódios com essa qualidade de efeitos, imagina. A Sim. gente trabalha com isso, cara, não é fácil. E, infelizmente, né? Tu acaba atrapalhando a obra. Tu consegue ver isso principalmente em cenas de ação. As cenas de ação com humanos são muito boas. Na minha opinião, a cena de luta, as 2 cenas de luta do primeiro episódio são as melhores cenas de luta com espada que eu já vi. Aquela luta que ele faz contra outros mercenários Contra os outros mercenários, né? E depois contra muito a guria. boa. São Muito lutas muito foda. Mas a luta contra os Eu acho que o Henry Cavill monstros... merece algum crédito, né? Porque ele vem de filmes de luta, ele vem de séries épicas, né? Vamos lembrar que ele começou a carreira dele com The Tudors, né? Que é uma série que narra aí a história de Henrique VIII, onde ele já tinha essa experiência com o mundo mais medieval, vamos dizer pra assim. essa série, pra esse personagem, eu acho que não tem um outro ator melhor. Não tem, foi o ator certo pro personagem certo. O cara que faz a coreografia das cenas de luta, ele é um cara veterano já. Ele é um cara que faz o Rei da Noite no Game of Thrones. Ele é um cara que trabalha com coreografia, ele também participou como ator no Game of Thrones. E ele fala que de todos os anos da carreira dele, o Henry Cavill foi a pessoa mais incrível que ele trabalhou, assim. Olha só. Mas... E o estilo de luta que o Henry Cavill criou pra série não foi desenvolvido pelo coreografia. O próprio Henry Cavill criou o estilo de luta, que é um estilo de luta meio dançante, digamos assim. Não é uma coisa que tu consegue imitar muito dos jogos, e não é uma coisa... E tu não consegue pegar um estilo de luta real, digamos assim. Porque tu não consegue atacar pontos, digamos assim, que tu atacaria na vida real. Porque tu precisa ter cenas específicas, né? Então, a coreografia dele foi praticamente feita, por grande parte, pelo próprio Henry Cavill. Muito bom. Que fez questão de não ter dublê nas cenas.
Ele fez Mandou todas as muito. cenas ele mesmo. E que nem a Giovanna falou no começo, até meio engraçado que ele teve... Deixa eu falar, Furquinho, pra não ficar tão ruim Tá, pra ti. fala, pode falar. Os figurinos eram feitos com muito couro. E devido à quantidade de músculos que o Henry Cavill tem, ele rasgou N figurinos Caramba. durante as coreografias. Tipo, então ele passou não só por um treinamento de físico. Ele fala que ele passou por um treinamento físico específico pra conseguir aguentar horas e horas de luta de espada, porque as cenas não eram gravadas em um take, né? Ele tinha que gravar e não ficava bom, regravava, depois regravava, e a espada era de verdade, pesava, sei lá, seus 6, 7 quilos. E lembrando que não era só uma, eram duas e lá vai pra casa de 30 quilos, né? E uma das técnicas aqui, até tava lendo agora, é que antes de ele gravar, 2 dias antes, ele começava a reduzir a quantidade de água ingerida, e no dia que ele ia gravar, ele não bebia nada de água. Então, Pra por não quê? inchar mais. Pra não dar aquele efeito do inchaço, né, e ficar mais definido. Então, pô, é um esforço físico, né, cara? Tu ficar um dia sem beber água, imagina. O legal disso é que só você de vê que pensar me deu realmente sede já. ele curtia muito a premissa, né, do The Witcher, porque ele se Não, ele dedicou dá pra caramba imagina. pra poder Ele- fazer o melhor que ele podia, né? Ele é fanzaço do jogo, fanzaço do personagem. Ele tinha jogado o jogo antes da série ser... Ele jogou os jogos e também leu os livros, pelo que eu sabendo. sim. Ele já comentou na entrevista. Mas vale lembrar que eu acho que ele é um ator que ele vem se destacando ultimamente, não só por The Witcher, né? Até o Super-Homem dele foi um boom, né? Vamos dizer assim. Ele vem de The Tudors também, que é uma série muito boa pra quem curte romance histórico, pra quem curte esse outro estilo, né? Que é bem diferente. Ele manda muito, imagina. Ele é um personagem de importância e foi o que abriu o caminho pra ele conquistar tudo que ele conquistou, né? Então você vê que ele é um cara dedicado em tudo que ele se propõe a fazer. Ah, sim. Então acho que isso fez toda a diferença pra The Witcher. De repente, se fosse um ator ou desconhecido, ou até um ator mais famoso, né? Não teria dado tanto de si quanto o Henry Cavill deu pro personagem de The Witcher. Sem dúvida, assim, o personagem já em si do Geralt, da literatura, né, dos jogos, ele já é um personagem muito forte, ele é um personagem que ele atrai todos... Enfim, The Witcher, né, ela puxa toda por esse protagonista. E o ator, ele faz jus. Ele faz jus a isso, ele é o destaque da série, ele puxa a série. Todas as cenas que ele aparece, o ritmo, os diálogos, tudo ficou muito bom. Na parte dele, Mas aí, assim, eu daria eu a acho que nota a 10 gente- pra atuação dele. Eu acho que a gente deve bater palma pra atriz que fez a Yennefer. Eu não sei o nome dela, eu sei que ela é uma atriz inglesa, inclusive. Eu acho que ela se dedicou muito bem ao papel e ela mandou muito, principalmente nas cenas de transformação da Yennefer. Eu acho que aquilo exigiu Aquela muito cena, dela, é. tanto de corpo como de preparação física. Eu acho que aquilo foi muito importante, eu acho que aquilo deu o tom da personagem. Eu achei que ela mandou muito bem. É a Enya Chalotra, é o nome da atriz. Saúde. Só nome fácil de falar. É. Mas então assim, pessoal, no geral, né, a gente trouxe vários pontos. Quem tá ouvindo o podcast até que deve estar pensando, jamais vou ver essa série. Mas eu acho que vale, né? Por que a gente tá trazendo isso? A gente tá trazendo justamente um olhar de pessoas que se envolveram com outros tipos, né? Se envolveram com jogos, se envolveram com os livros e conseguem entender melhor o contexto. Eu acredito que quem não leu o livro, quem nunca jogou The Witcher, vai ver a série e provavelmente vai gostar. Provavelmente vai acabar gostando, porque não vai ter esse olhar crítico. E no geral, ela é uma série... Assim, ok. É Ela uma, série ruim. é uma série que nem eu falei, ela é meio afobada, tem seus momentos. Ela é meio confusa em alguns momentos. Mas assim, é uma série com luta de espada, dragão. Luta de espada, exato, ela tem o kit, monstros, entendeu? Ela é É o épica. kit completo, tá Ela é ligado? uma série Bons épica. atores. Bons atores. Uma música muito A trilha é Sonora excelente, impecável. ó. Trilha excelente, figurina excelente, os atores são ótimos. direção de arte. Direção de arte, os locais que eles escolheram pra gravar as cenas, ficou muito bom, muito bom. Tem os erros que a gente entende. Questão do roteiro, né? Não teria, porque eu sinceramente acho que a primeira temporada poderia ter mais 2 episódios. Eu acho que valeria um episódio Eu acho que só. eles poderiam diminuir o tempo. Eu vou bater no mesmo ponto. Eu acho que eles poderiam ter diminuído o tempo de enrolação com a Yennefer. Por mais que ela tenha sido um ótimo concordo. personagem, eu acho que a Ciri não teve o que merece na primeira temporada. Não, A Ciri, pra mim, é inexistente. Eu acho que a série deixou muito a desejar em e ela é relação uma a ótima ela. atriz. Ela é uma, Ela é uma excelente e atuou atriz, bem. também mandou muito bem, só que assim, de novo, eu não... Vou repetir isso, eu não li os livros, eu não joguei o jogo, eu não sei quem é a Ciri. O que eu acho que eles deveriam ter feito? Na verdade, eles deveriam ter... Primeiro, não precisava ter apresentado a atriz, que a gente não comentou ainda, mas vamos comentar A depois. atriz é outra maga que aparece no episódio 13 ali. Exatamente. Não... Oi? A maga que aparece no episódio 13, ela é a da corte do rei Foltest, daquele rei que teve o caso com a irmã e teve a filha Sim. que é um monstro.
E aí a maga vai atrás dele pra tentar resolver essa situação. Ela vai atrás daquele outro Witcher que morreu. E aí ela vai atrás dele pra tentar resolver a situação lembrei, do mas rei. ela aparece bem por É cima, também um né? episódio onde conta uma historinha e morrem. E eles poderiam não ter apresentado a atriz, que gerou uma polêmica quando apresentaram a atriz que estava fazendo a atriz. E eles poderiam ter segurado a Ciri pra começar a busca e a história dela, a busca pela Ciri na segunda temporada. No segundo, apresenta ela junto, faz com que ela conheça o Geralt, dava um significado pra floresta, que aquela floresta... Na série, a floresta não faz sentido nenhum, aquela floresta. Eu não li os livros, mas eu vi algumas coisas relacionadas a essa situação da floresta, dizendo que o Geralt, na verdade, ele encontra a Ciri nessa floresta, não é? Sim, a floresta ela tem um significado muito grande em 3 pontos. Apresenta a Espada do Destino. O que é a Espada do Destino? É todo mundo que enfrenta o destino, ele vai se deparar com 2 opções. Um é a si mesmo e o outro é a morte. É toda uma filosofia por trás e isso é muito importante. Eles batem muito na questão, acho que é no 4º episódio que tem a revelação que o Geralt encontra os pais da Ciri, digamos assim, né? Que ele salva o Sim, ouriço. aí já não é a Espada do Destino, é sim apresentar o destino em si. É. Mas a Espada do Destino é extremamente importante e foi apresentado de uma maneira muito porca e podre. Tipo, na real, é literalmente... É o nome de um livro, tá ligado? Sim, é o nome do livro. Daí os caras vão lá, fazem o seguinte... a Espada do Destino tem 2 opções. Valeu, falou. Acabou. Daí, e outro ponto, as Dríades. Literalmente... Aquelas mulheres que estavam lá na floresta. Que apresenta que é só, tipo, uma tribo de mulheres na floresta. Mano, elas têm uma influência no mundo, tipo, muito grande. Elas participam de guerras e... Elas são foda, tá ligado? Que elas literalmente... apareceu um cara aleatório aqui. Deixa ele entrar na floresta. Não, mano, elas teriam matado o filho da puta no primeiro segundo que ele apareceu. Sim, mas aí que tá. O cenário, o local onde elas estavam, tudo traz essa... questão, meu, isso aqui é grandioso, isso aqui é... aqui vai rolar um bagulho isso muito aqui é louco, uma né? fortaleza. Ninguém pode entrar aqui, Ninguém... Tu olhava pra floresta e cenas que morreu, entendeu? Sim. Aí, se ela faz tivesse sentido. não entrando na floresta, não ia fazer diferença nenhuma pro final da série, tá ligado? Perfeito. Eu acho que é isso. Cara, é literalmente... Elas... No livro descreve, ela dá 3 tiros de aviso matando 3 guardas. Por que isso não aconteceu? Não errou nenhum. Sim, o cara meio que passa de boa, assim. Mas você falar que aquele gurizinho lá, o elfo lá que segue O a Ciri amigo não da existe, Ciri. né? Ele não existe. E o melhor de tudo é... beleza, esse cara aqui, ele entrou na floresta, deixa ele tomar essa água da nossa árvore especial aqui, super sagrada, que a gente Sim, foi uma coisa super, tipo, receptiva, né? Cara, entra aí, senta aí, toma uma água. Só pra Tem avisar. uma água Bora tomar especial uma aqui. Tipo, a água vai decidir se tu pode entrar ou não. Daí quando entra o cara que realmente é do mal, não, ele não precisa tomar água. Nenhum dos dois podia ter entrado, tá ligado? Cara, que viagem. As Dríades, elas só deixam a Ciri entrar. E depois o Geralt entra porque elas conhecem o Geralt e o Geralt já tinha ajudado elas antes. Tipo, e meio que já entra assim, beleza, tu vai entrar, mas só que não fica se achando. Aí a gente cai naquilo que o Furquim falou sobre a série ser afobada. Eles quiseram introduzir todos os núcleos de uma vez só e ficou tudo muito perdido, muito aleatório. E com né? um grande problema da linha do tempo, né? Exatamente. O que pode ser que depois, na segunda temporada, isso seja até talvez uma coisa boa, porque eles podem já largar com romance de vez, entendeu? O que eu realmente acredito, tá? A segunda temporada, os problemas de tempo não vai ter. Não vai ter. Porque a série foi um sucesso. Sim. A série super bombou no Netflix. A série Série mais vista, se não me engano. A série foi a série mais vista. Teve Ó. lançamento. Eles têm um método que eles calculam lá. E a série foi o lançamento que mais fez sucesso na Netflix até hoje. Ele teve 46% dos usuários assistindo a série nas primeiras 2 semanas. E teve 76 milhões de visualizações, se não me engano. Então, isso aí, o que isso representa, né? Representa um orçamento maior e mais tempo. Então, E eu ela acredito tá tendo críticas boas. Tipo, não interessa se a série tivesse tido todo esse boom por causa do que as pessoas conhecem, o Witcher, não sei o quê, mas tivesse tido uma péssima avaliação e tal, talvez até teria algumas negociações menores, menos orçamento. Mas não, a série teve um boom de lançamento e teve boas críticas em geral. E lembrando que não é a primeira adaptação, nem a segunda que o Netflix faz de um jogo ou de um livro, né? Tem vários. Bleach. E uma vergonha. Sim. Né? Nível... Uma vergonha, por favor. Adaptação do Death Note lá. Death Note, na ridículo. real não existe, não falamos dessa adaptação. Eu juro que eu não quis assistir.
Eu juro, assim, Ela eu fez tenho bem. um trauma. Eu não vi nem a do Bleach, nem a do Death Note. E, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Fizeram algumas, não é fácil emplacar um sucesso simplesmente pelo fato de o original ter sido um sucesso. Né? Bleach bombou muito, o Death Note também, são mega conhecidos no meio. Até é uma faca de dois gumes, porque quanto mais sucesso o original Maior mais é a exigência. expectativa. Exato. Exatamente. Então, assim, mesmo com esse cenário, deu super certo, bombou. Esses pontos que a gente tá trazendo aqui são pontos de quem entende um pouco mais. Mas como eu falei ali no início, cara, quem não conhece o livro, quem não conhece o jogo, vai ver e vai gostar. Um outro ponto que eu trago também é, eu acho que foi muito vilanizado o Império Nilfgaard. Eles botaram como uns vilão lá o Império, Darth Vader vindo, não sei o que, destruindo tudo. Vamos sacrificar aqui esses caras pra criar umas bolas de fogo pra matar esses caras aqui. Cara, é um outro Império lutando contra outro Império. É briga política, não é tipo um vilão contra um Império bom, tá ligado? É que o que acontece, o The Witcher, ele não, o foco dele não é o conflito político. Ele acontece assim, mas é tipo, tá ali acontecendo, mas o que importa é o Geralt e a Yennefer e a Ciri tentando, literalmente, é uma série sobre família. Querendo ou não, é sobre família e caçar monstro. Então, aquilo que a gente... Mas aquilo que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar também, né? É uma briga de egos, né? É um romance onde envolve egos gigantescos, né? Porque o Geralt e a Yennefer só não ficam juntos porque eles têm um ego gigantesco, né? Eles não conseguem abrir mão para poder entender um ao outro e se relacionarem, né? Eles estão o tempo inteiro orgulhosos e egocêntricos batendo de frente, né? E isso também é um pouco prejudicial pro andamento da série, porque se perde muito tempo numa briguinha e se desenvolve muito pouco coisas que poderiam ter sido desenvolvidas, como as histórias paralelas que acontecem, a própria história da Ciri, a própria história da briga política. Isso fica muito... A próprio relacionamento entre os dois foi uma coisa mal desenvolvida, porque o relacionamento dos dois talvez seja um dos relacionamentos mais complicados que eu já vi em algum tipo de romance. E tu não consegue entender a profundidade daquilo na série, assim, só que tu lê os livros Sim. Ficou tipo assim... Passa um jogo de ego. Não, e fica assim, tipo, vai desenvolver. Tu vai entender na próxima temporada. Tipo, a impressão que eu tive foi essa, ficou em aberto. Aquele relacionamento. O que acontece? Uma grande complexidade daquele relacionamento. Eu não sei, ele já se apaixonava por ela antes? Como é que é isso? Ele tinha um sentimento por ela, só que aí que tá. O Geralt, nos livros e no jogo, ele tem vários grandes amores. Só que os principais, Triss e a Yennefer. Isso também não fica claro na série. É sério que a atriz tem essa importância? Mas vai acontecer futuramente. Eu já estraguei um pouquinho da segunda temporada. Mas, enfim, existem grandes amores no livro. E tem certos momentos onde o Geralt, quando ele tá longe da Yennefer, ele procura outras mulheres. Que da mesma forma que a Yennefer faz com ele. Tipo, quando ela não tá com o Geralt, ela procura outros caras. Como até aparece em algum momento na série uma cena onde ela está com outro cara e aí no final, enfim. Só que por causa Peraí, eu só queria lembrar que tem um conto muito bom, que é quando a Yennefer dá o pé na bunda, na segunda vez o pé na bunda no Geralt, que acontece 3 vezes. Na série só apareceu a primeira e a segunda. A primeira e a terceira. A segunda não aparece por causa que ela literalmente faz com que 2 caras quase se matem por causa dela. Legal. É um ponto onde mostra que realmente é um conflito de egos muito grande. E o que eu tava falando é a complexidade do amor entre os dois. Eu não sei se agora, se ele já tinha alguma... Porque ele, por si só, já é um personagem que pode ser muito complexo ele desenvolver um amor pra alguém justamente por causa das mutações que ele tem. Pode ser que ele desenvolva. Talvez ele desenvolveu alguma coisa com a Yennefer, mas ele não consegue ter certeza disso por causa da situação com o gênio. Porque o gênio prendeu os dois. Sim, por causa que ele literalmente, ele desejou que é uma coisa que não fala na série. Não fica claro na série. O desejo é que de alguma forma, o destino da Yennefer e do Geralt se unam. Ou seja, com isso, aí justifica por que a Ciri perguntou quem é Yennefer no final da série. A própria Yennefer fala ali depois daquele episódio do dragão, porque eu tô te encontrando muito recentemente. Porque teoricamente, não importa o quão distante os dois estavam, uma hora ou outra os caminhos vão se encontrar. E eles desenvolvem essa relação. Fala isso na série. Eles têm uma complexidade na relação e eles não sabem. E depois eles começam a desenvolver uma relação mesmo. E eles não sabem se... E depois eles entram num pensamento, eles querem saber se a relação deles é porque eles realmente se gostam ou porque eles estão ligados por causa do gênio.
É ligado pelo destino, que é o principal ponto da série, né? Sempre tem essa questão do destino juntando todas as pessoas e fazendo. Ou seja, a história tem um certo nível de profundidade que em nenhum momento ainda foi abordado. A gente espera que a Netflix mude isso aí e aborde de uma forma um pouco mais coesa para que a coisa se torne um pouco mais fiel aos livros, no Sim, caso. é que tá. O livro tem filosofia o tempo todo. Tu olhou pro lado, opa, tomou um soco da filosofia, tá ligado? Punchline. Sim. Mas literalmente, tem umas 2 páginas que é o Geralt filosofando com uma prostituta. Olha aí. Cara, queremos isso, por favor, Netflix, anota aí. Netflix nos Netflix dê a profundidade que The Witcher merece. Vamos fazer uma rodada aqui, de pontos positivos e negativos. Resumo, Resumo, eu posso dar uma nota também já? por favor. Tá. Pontos positivos. Ele mostra certos pontos do livro que não são citados, principalmente aquele com a Guerra dos Magos ali. No livro não é citado, é lembrado de alguns momentos, mas nunca mostra como aconteceu. Isso Outro exemplo daquilo que eu falei de foco desnecessário em coisas. Teve um episódio inteiro focado nessa Guerra dos Magos lá e o Geralt tava tirado no meio do mato, tá ligado? ele tava morrendo, né? Vai, vamos dar um Tá. desconto. Mas é que tá. Tipo, a Guerra do Não, foi legal, foi legal. Quero ver alguém dizer, não gostei da cena da guerra porque foi mal animada, ou sei lá. Eu achei bom. Deixa eu terminar minha nota, pô. Deixa eu terminar a avaliação ali. É que eu queria falar sobre a guerra. Fala quando chega a tua vez. Isso, boa, vamos. Também eu gostei muito deles terem adiantado esse desenvolvimento da Yennefer, que aparece, eu posso estar errado no número do livro, mas é entre o 6º e o 7º livro que fala o passado da Yennefer. Então eu gostei muito deles terem adiantado isso. Os pontos negativos, eu acho que já deixei claro que eu não gostei de Brooklyn, na floresta lá. E tem alguns pequenos erros de roteiro, só que eu relevei, porque eu sou meio idiota, então. No final, a minha nota é 7,5. É bom, mas eu esperava mais. Perfeito. Em certos pontos. Perfeito. Boa avaliação, bem técnica. Vai lá, Gi. Bom, eu acho que eu vou dar uma nota um pouquinho maior que a do Ed. Eu vou dar 8,5 pra série, por uma questão de gosto. Eu gosto de romance, eu gostei da narrativa, eu gostei da forma que a Netflix conduziu a história, mesmo ela tendo seus erros. Eu acho que a escolha dos atores foi incrível, eu acho que foi impecável. Eu não sabia dessa história do Henry Cavill já ter jogado jogos ou ele ter uma conexão com o personagem, isso foi só um ponto a mais pra mim. Acho que o desenvolvimento da Yennefer realmente foi um ponto muito positivo. Eu acho que realmente a gente conseguiu ter uma... Como eu posso explicar isso de uma forma um pouco mais coesa? Eu acho que foi a parte mais simétrica da série. Ela começou e terminou. Então, assim, você entendeu de onde ela veio e você tá entendendo pra onde ela tá indo. Diferente dos outros personagens. Então, eu acho que o meu ponto positivo foi a Yennefer. Eu acho que foi a personagem que mais se desenvolveu. Meus pontos negativos ficam com a Ciri. Eu achei que a história dela ficou bem perdida. Eu achei que ficou bem confuso. Não entendi direito a ligação dela com o Geralt. Lógico que a gente sabe que eles têm aí uma história a ser desenvolvida pelo destino, uma promessa. Mas ficou bem perdido. Eu acho que ficou bem fraca essa situação. Em termos de direção, eu acho que a parte de coloração, realmente pós-produção, né? Ficou bem perdida. Eu acho que isso também é um ponto bem negativo para a série. Apesar dela ter uma cenografia impecável em termos de escolha de sets, escolha de paisagens, mas assim, ver um episódio verde e um azul não é legal. Prejudica um pouco a experiência. Isso na real é parte erros técnicos específicos, assim, porque o aspecto todo da coloração é absurdo. Na minha opinião, é muito bom. Sim. É só um erro técnico de um ponto específico, assim. É bem a parte de direção de arte, né? Sim. A escolha de cena, o cenário, o efeito que eles iam usar, a coloração. Todas as escolhas foram acertadas e foram muito boas, mas, cara, eu queria entender qual foi o bug que deu, porque é nítido, em todos os episódios você tá vendo, o personagem tá na tua frente com a cor, um tom azulado e fica verde. Especificamente falando, infelizmente, dá pra pegar primeiro episódio, no final do primeiro episódio, a cena de luta contra a Renfi. No meio da luta vai ter uma cena que ela tá trocando, aparece ela de costas e ela vai estar trocando uma adaga que ela tá passando de uma mão pra outra adaga nas costas. Em seguida troca a cena pra uma outra posição de câmera em que a cena anterior tava verde, tu conseguia ver a roupa de couro dela meio verde, que são as sombras verde, e na cena que a troca em seguida tu consegue ver todo o cenário meio azul. Esse momento, consegue ver direto isso. Bah, agora eu tô com uma dúvida, que tem certos momentos que se tu prestar atenção, nos olhos da Yennefer, ele fica mudando de tom. Muda. E agora eu tô na dúvida se isso foi proposital ou foi algum bug. Mas não é só nos olhos dela. Não é só no da dela? Ciri direto.
A real, Direto. pior. Mas isso me incomodou bastante. Eu Não, acho isso que foi uma pra mim é um erro, experiência não que tem ficou prejudicada, porque você acha que você O sempre próprio espera Geralt muito. também muda. Não, Porque ele mas tem olho é- claro. Sim, mas o da Yennefer, pelo menos o momento que trocava as cores, que tipo, era uma troca gritante, literalmente ia pra um vermelho quase, mas só que era em momentos de conflito ou um momento tenso que isso acontecia. Aí pode ser feito. Pois é, Mas eu eu fiquei tô nessa falando assim, dúvida. Que ficou perdido devido aos erros de coloração. Os que eu comento, assim, é diálogo simples entre os personagens e tu vê que tá mudando de cor. Mas, no geral, a minha experiência com a série foi bem positiva. Eu acho que eu dou 8,5, até porque, de novo, eu não tive essa experiência game, essa experiência livro, mas eu achei que ela se desenvolveu bem. A gente tem uma esperança de que a Netflix melhore alguns aspectos na segunda temporada, afinal de contas foi o que você falou. Orçamento aumentou, tempo aumentou, tudo aumentou, não tem justificativa pra que ela não se torne melhor. Porque eu acho que ela veio pra assumir um lugar aí que Game of Thrones meio que deixou, né? Tipo, Game of Thrones acabou e a galera tava meio órfã. Ela nem de longe vai ser comparada a Game of Thrones, são histórias completamente diferentes, mas ainda é uma fantasia épica. Então, eu Ainda acho tem que... castelos, dragões e espadas. Exatamente. Imagina. E um elenco Imagina. muito incrível. Então É. eu acho que isso são pontos fortíssimos pra série. E nudez também. Boa, boa observação. Eu passo a parte da vez. E eu não quero mais. Então, eu acho que num aspecto geral, a série me ganha por isso. Eu acho que ela merece um 8,5. Gente, o Henry Cavill é muito bom, né? Então, Eu já dei uma parte da minha opinião. Pra mim, a série ela consegue se resumir na palavra afobada, assim. Em duas palavras, afobada e potencial. A minha opinião ela é meio contrária da Giovanna, porque eu acho que o foco que eles botaram no desenvolvimento da Yennefer, que não tem como negar, foi um desenvolvimento bom, acabou prejudicando e muito o desenvolvimento do Geralt e da Ciri. mas lembra que eu tô vindo de uma opinião crua. Eu não tive acesso à quantidade de coisas que você teve. Mas aí que tá, se tu assistir a série, na opinião, vocês mesmos falaram que teve vários problemas no desenvolvimento do Geralt e vários problemas no desenvolvimento da Ciri. O desenvolvimento da Yennefer, ele veio muito da parte criativa deles, porque eles realmente criaram aquilo, porque aquilo é pouco citado nos livros. Eles podiam ter menos tempo de cena da Yennefer e tentar amarrar melhor o desenvolvimento do Geralt e da Ciri, porque aquilo ficou bem confuso, na minha opinião. E no caso, no mais potencial, assim, porque, querendo ou não, é uma série que fez muito sucesso e justamente por causa de todas essas questões de agora terminar toda essa apresentação dos personagens, toda essa confusão de timeline, não sei o quê, e agora finalmente realmente começar um romance, o potencial é muito grande para eles errarem menos nessas questões de roteiro e realmente desenvolverem uma história épica, assim. E a nota? Só mais um tem. adendo antes da nota. Eu não acho que é uma série que veio pra substituir Game of Thrones, por mais que seja uma série de fantasia, ela pega tem pontos aspectos diferentes. Eu só muito quero, diferentes. eu quero daí levantar aquele ponto que eu tinha trazido antes. Game of Thrones é uma série sobre política e os conflitos de política. O The Witcher é uma série de família, gente. Então, É real. é um personagem, ele tem foco num personagem, aquele personagem não vai morrer. Eu volto a dizer, ela Degolado. veio pra meio que tirar a galera que ficou órfã de Game of Thrones, não que elas sejam a mesma Foi coisa. um bom timing ela ter Eu ela ter acho que surgido. ela Teve veio num timing. timing legal, ela segue o estilo fantasia épica, né? Não tem a mesma proposta, mas eu acho que ela segue o mesmo estilo. Mas Game of Thrones ali, não quero entrar muito nesse assunto, senão a gente vai desvirtuar, mas mesmo que a parte da fantasia, toda a magia, aquilo lá é só um cenário, né? Porque Game Que of é Thrones grande- é a política, é o relacionamento, é a construção de alianças, são as traições. Exatamente. Então, enfim... E já no... Que não é o foco que não do é The o Witcher. foco do The Witcher. O foco do The Witcher é justamente o que não é o foco do Game of Thrones, que é a Exatamente. fantasia, que é o caçador de monstros e por, Por aí isso vai. eu acho que foi uma jogada Mas interessante. lembra, porque mas a lembra, galera, o pessoal a vai fazer galera esse link. perdeu Game of Thrones, que era uma série bem densa, bem intensa, e entrou no The Witcher, que é o que a Red falou, uma série família. Então é uma um coisa dá uma entretenimento, quebrada um na outra. entretenimento legal, É o melhor total. dos dois mundos, vamos dizer assim. É bom, Então, é uma série que teve seus problemas, tem muitos pontos positivos e muitos pontos questionáveis, e que tem um potencial muito grande por todo o background que a série tem, pela quantidade de fãs que a série tem, e agora pelo, provavelmente, orçamento e legado que ela deixou aí, né? E a nota? Eu dou Só mais um ponto, Só né? mais um ponto. Eu dou 8. 8. Boa. Alguém chegou perto de mim. Foi uma nota boa. Sim, resumindo a série, né? Pra mim, o que salvou, o principal, é o elenco. O que salva essa série é o elenco. Os personagens da história original são ótimos. Se tivessem atores ali meia boca ou que não estivessem preparados, que não estivessem carregados daquele espírito da história original, não ficaria bom.
né? Então isso aí salvou o Garrett. Todos eles foram muito bem representados pelos atores. Então esse ponto pra mim é o principal da série. Figurino, ficou muito bom. Figurino excelente, assim, a ambientação da série. Tu realmente sente que é uma série de época, tu consegue entender aquele cenário. Quem curte RPG consegue ver elementos claros ali de um jogo de RPG. Então isso aí ficou muito bom. Figurino, a parte de direção de arte, a ideia é maravilhosa. A execução, infelizmente, deu ali no meio do processo, queria entender onde. É mais uma questão de pós-produção, né? Não Não mas é que impacta, né? Sim. Total. É mais uma questão de edição, né? Você tem uma ideia, eu vou usar aqui um filtro, uma cor azulada. E aí a cor fica azulando e fica azulada e verde. Atrapalha toda a tua ideia. Sim. Mas a ideia em si é maravilhosa. O que pecou? Ficou raso. Como todo mundo aqui notou isso, não traz os elementos. O personagem ali do Garrett poderia ser muito melhor construído. Eu acho que a pessoa que não teve contato nenhum com o jogo ou com o livro vai ter uma experiência de um outro Garrett, vai ter outro personagem, não vai entender o que ele é de fato, vai ficar aquela imagem da série. O que também não é um grande problema, acho que pra experiência da pessoa vai ser legal. Mas não respeita a história original, já que se propôs a seguir o que estava no livro, né? Então a gente tem esse grande problema aí. Então minha nota no meio de tudo isso é 7.5, por quê? Né? A história, que tinha que ser respeitada, infelizmente ficou rasa. E a ideia dos efeitos ali, pô, cara, você tem um orçamento de 60 milhões. 80. E ter esse erro de pós-produção, a gente que trabalha com isso sabe que pesa muito, né? Então eu fico com essa nota aí. E no mais, acredito que seja isso. Alguém tem um outro ponto que não trouxe aí, que queira falar? A gente não falou do Jasker. Ele não é importante. Eu acho ele tão legal. Acho que a gente tratou dos principais. A música, no segundo episódio que ele canta... A trilha é muito boa, esqueci de falar. A trilha por si é muito... Eu não sei qual é que é daquela música, porque é uma música com uma letra tão whatever, mas ela é tão... Boa. Mas eu acho que o único ponto de relevância sobre ele é que é ele quem leva o Geralt pro castelo, onde ele se compromete com a Ciri. Então... ele que muda a imagem do Geralt. Que ele tava lá como um açougueiro de Blavika, tal, ele é do cara, ele é do mal, ele não é bom ele. Aí ele começa toda essa questão de mudar a imagem do Geralt. Isso eu acho bacana. Uma coisa que eu achei muito fraca é que não tem aquela amizade. É que, tipo, nos livros eles são, tipo, caras... muito amigo. Eles são, tipo, os melhores amigos. Eles não vão se separar por nada. E, tipo... Não, na série não passa nada disso. Na série eles já se separaram, né? É tudo raso. Eles não constroem É tão raso que se tu, por exemplo, quiser jogar o jogo e tu quer ver a série como um background pro jogo, porque o jogo se passa depois, tu não vai conseguir absorver isso. Mas eu acho que vale a gente dar um voto de confiança pra Netflix, lembrando que foi uma produção gigantesca, com um orçamento altíssimo, e o Furquim já tinha levantado isso. Parece que se tinha muito dinheiro, um elenco incrível, muita coisa, e a galera acabou se perdendo com isso no meio do caminho. Então acho que alguns erros vão ser consertados, sim. Eu acho que a gente pode... Né? Acho que a gente pode dar um voto de confiança pra série de que ela vai vir melhor, de repente um pouco mais profunda em algumas coisas. Se eu fosse dar um último recado aqui, seria: assista. Independente de ler o livro ou jogar, cara, assiste porque é uma boa série. É um bom entretenimento. É um bom entretenimento, não tenha dúvida disso. Que aqui é a opinião do pessoal que tem um background um pouquinho maior e é mais envolvido. Geek. É a área geek, é a área que se fica mais sentimentalizada com a produção ali, né? Então, basicamente é isso. Mas acho que a mensagem final é: assista e tire suas próprias conclusões, né? E lembrando que quem não assistiu ainda vai assistir com vários spoilers e a gente avisou desde o início, então não adianta reclamar, nem faça comentário porque a gente não vai nem ler. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite a todos e até o próximo. Valeu! Toss a coin to your witcher,